Sejam todos muito bem-vindos aqui para o canal Escute e Reflita, para mais um estudo bíblico. É um prazer estar aqui com vocês, com os professores do canal, com o José, com Elias. A Simone hoje não pôde estar conosco, mas se Deus quiser estará conosco. Um abraço, Simone. E obrigada a você que está escutando a gente do outro lado. É uma bênção estarmos e uma satisfação, né, estarmos aqui nesse sábado para estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é bem interessante. Por que será que algumas igrejas observam o domingo? Será que tem base bíblica para isso? Mas antes, eu queria pedir para o Elias fazer uma oração para que o Espírito Santo abrisse nossa mente. Por favor. Oramos. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de termos mais um dia que tens concedido para conosco. Pedimos agora a Amém. tua bênção, ó Pai, que estamos nessa live ao vivo. Esteja abençoando a mim, a Lília, também o José, Amém. esteja também com o Natan. Tomamos agora, ó Pai, cada um em tuas mãos, que teu Santo Espírito nos capacite a cada dia para Amém. falar da tua palavra e levarmos esse evangelho àqueles que ainda não conhecem. Pai de Amém. amor, esteja com aqueles que vão assistir essa live ou que estão assistindo, que teu Santo Espírito também toque em cada uma delas, que elas também possam Amém. ter Amém. essa mensagem maravilhosa. Pedimos ao Pai essas bênçãos, conduza-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém. 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 Por que se guarda o domingo? Então, aqui no Brasil, né, quando chega na sexta-feira, as pessoas normalmente vão para casa e passam sábado, domingo e voltam na segunda-feira. E o sábado e o domingo eles têm origens religiosas e é por isso que acaba funcionando como fosse um feriado. Se você morasse num país árabe, seria na sexta-feira. Então, o sábado do mandamento de Deus, ele está entre a sexta-feira muçulmana e entre o domingo católico evangélico, né? O sábado de Deus está no meio da sexta dos muçulmanos e o domingo dos católicos evangélicos. Existe na Bíblia centenas de versículos mandando guardar o sábado, dando instrução sobre a guarda do sábado, dizendo que é um sinal entre Deus e o povo dele. Nós fizemos esse estudo. E como tem evangélico que gostaria de abrir a Bíblia e mostrar um versículo assim: lembra-te do domingo para o santificar, né? E aí isso aí dá muita satisfação a eles, porque o que acontece? A Bíblia ela dá característica dos remanescentes, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o evangélico, como ele é estudante da Bíblia, ele sabe que o domingo não tem base bíblica, né? Ele precisa primeiro qualificar erroneamente o sábado como pertencente aos judeus, que a gente sabe que não é, que o sábado foi feito para a humanidade, e que foi dado lá no Éden e tal. Então, ele primeiro precisa desqualificar o sábado para inventar um propósito para o domingo, né? Mas ele queria pegar mesmo um texto bíblico para poder dar base na teologia, na crença dele, até porque o evangélico ele tem esse lado de protestante, tem esse lado de apego às escrituras. Então, seria uma satisfação para ele poder mostrar um embasamento bíblico, dizendo que o domingo é o dia que Deus falou que é para descansar, que é um dia sagrado, coisa parecida, né? E não tem esse texto na Bíblia, né? Pode procurar. Até as pessoas desafiam, né? Oh, se encontrar um texto que fala que é para guardar o domingo, eu dou um carro. Você vai ganhar R$ 1 milhão, tal. As pessoas ficam tentando caçar para ver se encontra esse texto. Mas, ao mesmo tempo, existem textos na Bíblia que falam sobre o dia de domingo. Tá? Então, hoje, você vai aprender aqui com a gente, no nosso estudo, no nosso canal Escute e Reflita, na nossa série de estudos, você vai aprender sobre os textos bíblicos que falam sobre o domingo. Então, sobre o sábado, quer seja sobre o sábado, que é a lei de Deus, o mandamento de Deus, ou quer seja sobre o domingo, você vai aprender no nosso canal, porque aqui a gente vai dar a instrução completa. Então, separe a sua Bíblia e preste muita atenção, que nós vamos mostrar aqui
todos os versículos que falam do domingo no Novo Testamento. Tá? E você vai aprender muito hoje. E para começar, a primeira pergunta aqui do nosso roteiro, eu vou me dirigir ao Elias. Existem vários textos na Bíblia, né, Elias, que falam sobre, que mencionam o primeiro dia da semana. Será que dá para fazer uma coluna assim, imaginária, e marcar sim ou não, quando se ordena guardar o domingo ou não? Sim, nós vamos analisar 8 textos, né, que vem falando justamente sobre isso aí. Mas antes de entrar nesse texto aqui, que vem falando aqui uma nota aqui, que há alguns anos, né, se ouviu falar de um conferencista religioso. Ele oferecia $5.000 a quem pudesse mostrar-lhe um só versículo que dissesse santifica o domingo em lugar do sábado. E ele deu, assim, mais ou menos um mês que trouxesse para ele. Aquele que trouxesse um versículo só ganharia $5.000. E durante esse mês inteiro, não teve uma só pessoa que apareceu diante dele e trouxe esse versículo. Porque não existe. Não existe. Né? A Bíblia é muito clara. A Bíblia mostra detalhes sobre o sábado. Fala-se do primeiro dia da semana, mas não, Deus ali de maneira nenhuma disse que nós deveríamos observar esse dia. Então nós vamos analisar 8 versículos, né? Então, o primeiro, Lília, lê para nós aqui, São Mateus 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, 1, 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Agora, falou que se tem que guardar o domingo aí? Qual o dia que eles observaram primeiro? O Não sábado. foi o sábado? Exatamente. Aqui vem falando aqui, no dia de repouso não se faz compras. E ali diz que compraram aromas. Além disso, você diz que no domingo é o dia seguinte ao dia de repouso, quer dizer, é um dia anterior. Um dia, quer dizer, um dia depois. Então, quer dizer, primeiro teve-se o sábado, né? Elas guardaram esse dia. Aí, nas primeiras horas da manhã, saíram para comprar aroma para levar no túmulo, que era o primeiro dia da semana, o domingo. Agora temos também São Marcos 16, 9. Essa parte aí já é muito significativa, né? Às vezes a gente não presta atenção, mas a palavra domingo nem tem na Bíblia. O que tem é primeiro dia da semana. Exatamente, primeiro dia da semana. Então, a forma pela qual as escrituras se referem ao primeiro dia é primeiro dia. Tá? Não é por um outro nome. É o primeiro dia como se fosse primeira-feira, segunda-feira, terça-feira. É o primeiro dia da semana. Não é o Exatamente, sétimo, é o primeiro. isso. E a Bíblia é muito claro, né? Ela fala, ela mostra para nós isso aí. E São Marcos 16, 9. São Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então nós vemos aí de novo o verso dizendo que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Só porque ele ressuscitou nesse dia, foi mudado então para esse dia, a Bíblia não mostra para nós nisso aí. Aquele que está assistindo essa live, fica até o final que você vai ver todos os textos que vai te mostrar claramente, né? E aquele que um dia vai também ouvir, vai ver na live que não tem capítulo, não tem versículo nenhum que mostra que se deve guardar o domingo. Aqui tem também no São Lucas 24, verso 1.
Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mais uma vez falou do primeiro dia da semana. Então, se deve guardar o domingo? Não. Então, nesses 4 já vimos que não se deve guardar o domingo. Todos diz que não, né? Aqui vem falando que São Lucas disse que investigou diligentemente todas as coisas para que conhecêssemos bem as verdades. Lucas 1:1:4, Atos 1:1:3, mas não disse que o domingo era santo. Pelo contrário, em São Lucas 23:54 e 56, se diz que o dia de repouso no Novo Testamento era o sábado. E isso foi escrito cerca de 63 anos depois e 32 anos depois da ascensão de Jesus. Então nós vemos que isso são coisas que o homem inventou, não é de Deus. Está escrito ali os dias, realmente, da história, o que veio acontecendo, né? Que Jesus, na sexta-feira, ele foi levado à cruz, você vê que repousou no sábado. E no terceiro dia ele falou que ressuscitou no domingo. A profecia ela foi cumprida, mas ele disse que ele não veio para mudar, mas sim para cumprir. São João 20, verso 1. Sim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. São João 20, 19 e o verso 26. 20:19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E o verso 26 diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, quantos dias se passaram? 8 dias 8 depois dias. do domingo. É de domingo, foi de domingo a domingo. Ele poderia ter passado, se passaram 7 dias. Agora, se tivesse falado se passaram 7 dias, seria o sábado. Mas ele falou se passaram 8 dias, foi de domingo a domingo. Não, então, se referiu aqui novamente que devemos guardar o domingo? Não. Não. Eles estavam reunidos ali no sábado, falando, né, que era o primeiro dia da semana. Então, nós vemos aqui que, nesses primeiros que nós vimos, esses 6 aqui, nenhum deles fala que devemos guardar o domingo. Fala que aconteceu as coisas nesse primeiro dia da semana aí, referindo-se que as pessoas que estavam ali envolvidas ali com Cristo, que elas foram justamente nesse primeiro dia da semana. Mas antes eles tiveram o sábado como o sábado do Senhor, né? Foi no sábado que eles guardaram, né? Foi o sábado que eles guardaram, que eles não fizeram nada Exatamente. conforme o Isso, mandamento. exatamente. Você pode ver que antes dali da ressurreição de Jesus, eles estavam no sábado reunidos, guardando o sábado. Uhum. Aí passou no domingo, Jesus ressuscitou. Aí elas foram no túmulo, o túmulo estava vazio. O anjo pegou, pediu que anunciasse que Jesus tinha ressuscitado. E depois passou novamente o sábado, eles estavam reunidos, observando o sábado, e se reuniram novamente no domingo para falar do que aconteceu. Uhum. Então, antes de tudo, eles guardavam o sábado para depois estar ali no primeiro dia da semana reunidos, né, Uhum. para outros afazeres. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, aqui vem falando a razão da reunião. Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, mas ele ficou até Meia-noite. Aí as pessoas pegam justamente essa parte de meia-noite. Ah, porque o dia hoje para mim termina meia-noite. Mas nós não sabemos que é verdade. Porque quando Deus fez o primeiro dia,
Primeiro o quê? Houve o quê? Tarde Tarde e manhã. e manhã. Primeiro vem a tarde, para depois vir a parte da manhã. Então, quer dizer, o dia para nós termina ao pôr do sol. E depois do pôr do sol se começa um novo dia, né? Que vem a parte escura para depois vir a parte da manhã. Uhum. Agora, mais um verso aqui, que é o 8º, 1 Coríntios 16, verso 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Aqui vem falando que Desculpa, aí continuando. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, aí nós vemos aí que ele disse que eles já fizessem isso durante a semana, para que quando chegar no dia do sábado, ele não fizesse mais, já estaria tudo já reservado para aquele dia. E aqui vem falando que na nota aqui que ele não fala de reuniões religiosas, mas de algo para fazer em casa. Dá a impressão de estar dizendo que, ao fazer o plano de gastos da semana, separe uma quantia e o guarde para quando Paulo chegar à cidade. A coleta da qual vem falando desde o verso 1 se refere a uma ajuda ao irmão da Judéia devido à grande fome mencionada em Atos 11, 28 e 30. Então, Paulo, ele chegava ali, quando eles se reuniam. Qual é o dia que eles se reuniam? O sábado. Ele fala que ele teve ali, ele estava cada sábado ali na igreja com os irmãos, mas que durante a semana eles fizessem essa coleta, mas não no sábado. Então nós vemos que lugar algum aqui diz que se deve guardar o domingo. Então a Bíblia de modo nenhum mostra. Jesus também, ele não mudou essa lei, e ela continua até hoje. Né? Nós vamos ver agora aos estudos seguintes, né? Os versículos seguintes que vão ter agora sobre outras perguntas, que vão mostrando que Jesus ele veio não para mudar esse dia, mas para cumpri-lo, porque ele observou esse dia, né? Você quer comentar alguma coisa ainda, José? Não, está bem comentado. Eu acredito que a gente leu, né? A gente leu todos os versículos que mencionou o domingo, né? Eu coloco Exatamente. entre aspas, A gente fala, porque fala primeiro dia da semana. exatamente. Então ficou bem claro que em 8 Isso. textos que falam sobre o primeiro dia da semana, nenhum deles fala para guardá-lo. Isso. Não é um dia de guarda. Praticamente, né? Praticamente 6 deles referem-se à situação da morte de Jesus Cristo, que elas prepararam aromas, foram lá no túmulo, né? E constataram que Jesus Cristo tinha crucificado. Então, relaciona o primeiro dia da semana a preparar aromas, aí é visitar o túmulo e falar da ressurreição de Cristo. Aí tem um outro versículo que fala que a pregação de Paulo se estendeu na noite, né, de domingo para segunda. E também aqui esse último versículo que fala assim, ó, quando vocês for separar a oferta para levar para a igreja, separa no domingo. Uma situação que aconteceu lá, né, na época de Coríntios, tal, que para quando o Paulo chegasse já tinha sido separado e ele pudesse levar para os irmãos de Jerusalém para poder suprir as necessidades das pessoas que mais necessitavam. Mas em nenhum texto dele estabelece o domingo como dia sagrado, nenhum texto desse cita o domingo como um mandamento, mas você hoje está sabendo aqui que tem textos bíblicos que falam no primeiro dia da semana. A gente leu com você todos eles do Novo Testamento. E é isso. Tá? Agora você sabe os textos da Bíblia que falam do domingo. E viu que nenhum deles é instituição de mandamento, nem de regramento, nem de lei de Deus. Verdade. Muito bom. E para continuar aqui nosso estudo, José, podiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? Então, a igreja podia mudar os mandamentos de Deus? Não pode. Os mandamentos de Deus foram concedidos pelo próprio Deus, escritos pelo próprio dedo dele. E
quando a gente começou esse curso, a gente pegou uns textos do Apocalipse que falam assim: ninguém está autorizado a mudar, a acrescentar ou a retirar as palavras que estão escritas nesse livro. Tá? O princípio é, essas coisas que Deus estabeleceu, essas leis, os mandamentos, a humanidade, pessoas individuais ou coletivamente, não pode mudar a lei de Deus. Tá? O mandamento do sábado não tem mudança, como nenhum dos outros mandamentos dos 10. Foi estabelecido por Deus e assim foi, assim será, e deve ser obedecido e guardado tanto aqui quanto no futuro. Tá? Não tem nenhum texto bíblico que fala que Deus alterou a lei dos 10 mandamentos. E a gente vai ler aqui um texto de Mateus 5, 17 e 18, e vamos ver o que Jesus Cristo vai falar. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É isso. Então, voltando aqui no texto, né, não vim revogar a lei ou os profetas. Ó, gente, o que Jesus Cristo está falando é assim, ó, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Jesus Cristo não veio para desfazer a obra e o ensinamento dos profetas. Jesus Cristo não veio para cancelar nem revogar a lei de Deus. Não foi o papel de Jesus Cristo, ele veio para cumprir. A palavra cumprir aqui tem dois objetivos. Tem duas formas de você entender. Jesus Cristo veio para obedecer a lei de Deus e mostrar como ela tem que ser obedecida em sua plenitude. Ele obedeceu a lei e, no processo de obediência, ele foi dando instruções da forma correta de se obedecer à lei e como você enquadra os mandamentos. Então, exemplo, a pessoa diz assim, eu nunca adulterei, né? Nunca adulterei. Aí Jesus Cristo falou assim, ó, se você olhou para uma mulher com intenção impura e a desejou, você já cometeu adultério. Então ele pegou o mandamento não adulterarás e deu uma amplitude para esse mandamento, revelando aspectos da natureza do mandamento que uma pessoa mais legalista, assim, que olha só o texto da lei, não, eu nunca fiquei com outra mulher, mas está cheio de fantasia. Então, está incorrendo na transgressão. E Deus falou assim, lembra-te do sábado para o santificar. Só que a santidade do sábado, ele é compatível com socorrer os pobres necessitados. Mas naquela época, eles achavam que curar uma pessoa doente, expulsar um demônio, né, libertar uma pessoa das garras de Satanás, não era compatível. Então Jesus Cristo fez o quê? Fez exorcismos e curas no sábado para que eles pudessem compreender que a obra de cura, de pregação, de evangelização e de libertação dos cativos é compatível com o sábado. Então, trouxe uma luz ao mandamento. Mas Jesus Cristo não autorizou ninguém a comprar, vender ou fazer o que quisesse no sábado. Então fica valendo o que o profeta Isaías falou. Não pise com os seus pés o sábado, não fale os seus próprios caminhos, nem sua própria vontade. Nem fale palavras vãs. Mas se você for fazer a vontade de Deus, pode fazer essa vontade no sábado, que é lícito. Tá? Então Jesus Cristo ele deu instruções. Então, ele não veio abrogar, mas cumprir. Cumprir também significa o seguinte, a palavra lei ela pode ser entendida no sentido mais abrangente, como sendo a Torá, que é os livros da Bíblia, que tinha aspectos proféticos, que falavam de Jesus Cristo. Então, aquelas profecias, aquela tipologia que falava do Messias, ia se cumprir em Cristo plenamente. Então, em Cristo se cumpre pela obediência e pelo cumprimento das profecias, símbolos e tipologias, tudo o que dele se referia nas Escrituras. Então, vamos supor, um exemplo. A gente mencionou aqui alguns versículos que enfatizam que Jesus Cristo
ressuscitou no primeiro dia da semana. Aquele primeiro dia da semana que Jesus Cristo ressuscitou era o domingo de primícias. Se você ler lá em Levítico, capítulo 23, e ver as festas fixas, você vai ver que primícias era uma das festas. Primícias e Pentecostes, duas festas do calendário judaico, ocorriam no domingo, no dia subsequente ao sábado. Então, ao Jesus Cristo ressuscitar no domingo, ele cumpre a tipologia das festas. Ao o Espírito Santo vir no dia de domingo, no Pentecostes, ele cumpre a tipologia da festa de Pentecostes. Tá? Então, em Cristo se cumpre a lei de Moisés, inclusive nesse particular quanto ao dia de primícias e Pentecostes. Por isso, Jesus Cristo, eu não vim abrogar, mas cumprir. Tá? E tem um texto aí que fala assim, olha, quando leem Moisés, é como se um véu tivesse posto sobre sua face. E eles não conseguem perceber que em Cristo é removido. Então tem muita gente que não consegue fazer a leitura de Moisés e ver que em Cristo é cumprido tudo aquilo que Moisés dizia a respeito dele. Bom, o texto também diz assim, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passarão até que tudo se cumpra. Os mandamentos de Deus, escritos em tábuas de pedra e depois colocados dentro da arca do concerto, que estava no lugar santíssimo, abaixo do propiciatório dos dois querubins, onde aparecia a presença de Deus, no Shekinah, aquela lei é perpétua. Essa lei ela existe antes da humanidade, Deus revelou e ela vai continuar. Amor a Deus, amor ao próximo, nas regras do respeito. Agora, a tipologia que apontava para Cristo, ela se encerra depois que o céu e a terra passarem, o que indica que a festa de tabernáculos ela alcança o milênio. E aí Deus vai fazer o novo céu e a nova terra. Tá? Então, enquanto o novo céu e a nova terra não passarem, enquanto Deus não fazer o novo céu e a nova terra, nós estamos cumprindo a tipologia de Levítico, de Moisés, no livro de Levítico. E a gente sabe que a gente está no equivalente agora à festa da expiação. Eu só dei esse enquadramento para você entender melhor as palavras desse versículo de Mateus 5, versículo 17 e 18. Muito bom. E Elias, será que Deus aprova que se deixe de guardar um dos seus mandamentos a fim de substituí-lo por uma tradição? Deus jamais aprovaria isso aí, né? E a própria Bíblia, olha só o que a Bíblia refere sobre essa pergunta. Lê para nós, Lília, tem dois versículos aqui, Mateus 15, 3 e depois Marcos 7, 6. Certo. Mateus 15, 3 diz: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? E Marcos 7, versos 6 e 7 diz: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você vê que a Bíblia, ela dá um puxão de orelha forte aí, né? E você vê aí que quando ali Marcos citou ali esse verso, ele foi aonde? Lá no Antigo Testamento, aquilo que o profeta Isaías tinha, né, falado ali. Então nós vemos aqui que de modo nenhum Deus aprova que se deixe de guardar os seus mandamentos. Eles usam tradições. Então são tradições que eles inventam aí, então são coisas de homens. Ah, porque é a tradição da minha família já vem desde tempos longos. Então eu não vou mudar essa tradição. Então muitas vezes eles preferem perder a salvação e continuar nessas tradições errôneas, né? E aí Lucas vem dizendo, né? Em vão me adoram ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homem.
Então, isso aqui não faz parte dos mandamentos. Não faz. São preceitos, são, né, eles vivem nessa, fugiu aqui a palavra aqui, Tradição, nessa rotina. da tradição diária deles. Muitas vezes, quando nós estudávamos com algumas pessoas, falam assim: ah, eu não posso mudar a tradição da minha família, porque se eu mudar a tradição, vai quebrar o ciclo da família. Então, Jesus disse aqui, são hipócritas, né? Eles são hipócritas, em vão me adoram. Não fui eu que disse, não foi José que disse, nem foi ali, mas a Bíblia que falou, foi Jesus que já deixou claramente escrito pelos profetas. Então, meus queridos, deixa de lado essas doutrinas vãs que não estão na Bíblia e buscamos a verdade. Essa verdade, ela se encontra na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Pode pegar e conferir. Não existe Bíblias diferentes. Se houver uma Bíblia que não tem isso aí, essa Bíblia É apócrifo. exatamente, ela já foi rasurada, como é que fala? Adulterada. Adulterada. Então nós vemos aí que Deus, né, nós vimos ali quando o José leu ali que vai participar o céu e a terra, mas a lei ela não muda nem um tio, nem um i, nem um tio, quer dizer, ele não vê. Ele poderia ter falado assim, não, vamos mudar essa lei e pronto. Mas ele jamais ele veio fazer isso. E muitas vezes as pessoas querem as coisas mais fáceis. Elas querem buscar aquilo que acham que é melhor para elas. Se Deus deixou essa ordem, por que eu vou passar por cima da ordem dele? Quando você dá uma ordem para o seu filho, fala assim, filho, ó, eu quero que você faz isso, isso, isso. Porque quando eu chegar, se você não tiver feito, você vai tomar no castigo. Você deixou essa ordem para ele. Agora fala assim, ah, pai, eu peguei e não fiz aquilo, não, fiz outra coisa no lugar, é melhor. Fala assim, meu filho, eu não pedi que você fizesse isso, pedi que você fizesse aquilo que eu te mandei. Então Deus, ele requer de nós, porque ele sabe que isso é melhor para nós diante dele, que é o sábado que ele fez de perfeito, depois da criação ali, né, do mundo. Então, para os nossos colegas que estão nos assistindo e que no momento no futuro vão assistir esse vídeo, nós gostaríamos de avisar você que o domingo ele está na sociedade, na Igreja Católica e também nas igrejas evangélicas, como produto da tradição e mandamentos e instruções humanas. Ele não existe mandamento de Deus que manda guardar domingo. Tá? A Bíblia manda guardar o sábado. Então, a substituição do sábado para o domingo é justamente esse texto, é uma aplicação desse texto que fala assim, que eles pegam a tradição humana e querem colocar no lugar dos mandamentos de Deus. Tá? Isso mesmo. E José, segundo o Apocalipse, qual que é a característica dos verdadeiros cristãos? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os santos, eles perseveram em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é uma característica do povo remanescente de Deus. Tá? E o sábado, de forma especial, se tornou aquele broche de diferente. Você vai receber o selo de Deus e ser preparado para os eventos finais ao o sábado na sua vida. Você está separando o sábado e entrando no descanso de Deus. Falando em descanso, tem muita gente que diz que aceita Jesus Cristo, que entra no descanso de Jesus Cristo. Mas, na realidade, nem um dia ele descansa. É verdade. Então, é hipocrisia. A gente para sábado e até domingo. Então, nossa semana, a gente aceitou Cristo, nossa semana é mais tranquila. E tem gente que diz que aceita Cristo e que entra no descanso de Cristo, mas que trabalha mais que um jegue. Então, o testemunho da vida dele não converge com
com a religião, porque Deus, quem trouxe o descanso foi Deus. Inclusive o descanso da semana, não é só descanso espiritual de teoria, é descanso na prática também. Tá? Então, é característica do povo remanescente, dos que perseveram no caminho de Deus, guardar os mandamentos. E crer em Jesus Cristo, ou ter a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Depende um pouco da versão. Tá? Mas é isso, os mandamentos são característica do povo de Deus. A obediência aos mandamentos, o ensino dos mandamentos. Muito bom. E aqui agora a gente vai entrar numa sessão que fala sobre o dia de repouso no Novo Testamento, que nós lemos alguns textos, né, anteriores, também do Novo Testamento, na verdade, todos do Novo Testamento, mas esse aqui também. Então, Elias, de que dia fala São João no Apocalipse? Lê para nós, Lília, Apocalipse 1, verso 10. Vamos Sim. ver que dia que vem falando esse dia. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. As pessoas acham que quando João falou assim que ele achou, né, em espírito, assim, no dia do Senhor. Aqui no passado, os pagãos contemporâneos de São João tinham o dia do Senhor, o Deus Sol, o domingo. Porém, os cristãos não adoravam ao Sol e nem tampouco ao imperador. Né? Êxodo, exemplo, 1 Coríntios 8, 5, 6. Por isso é que São João foi exilado para a ilha de Patmos, sofrendo perseguições religiosas. Apocalipse 1:9. Esta é uma poderosa evidência de que São João não concordaria em render homenagem ao sol e nem observaria um dia de culto pagão. Para os cristãos, o dia do Senhor para os cristãos, o dia do Senhor é aquele que Jesus proclamou como seu dia, o sábado. Então nós vemos, isso aqui dá para confundir. A Bíblia fala assim, que João estava ali no dia do Senhor. Então as pessoas que guardam o domingo, ela tem o domingo como o quê? O dia do Senhor. Mas aqui João fala claramente que ele jamais adoraria aos deuses pagãos, o deus do sol, naquele dia do domingo. Mas sim daquele dia que Jesus proclamou como seu dia santo. Quando ele terminou, né, na criação do mundo, ali no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou e santificou esse dia. Então a Bíblia é clara, você pode ver que ela é clara desde Gênesis até Apocalipse. Ela vem dizendo para nós sobre esse dia. Então, jamais, né? Então, São João aqui fala aqui do dia do Senhor, do sábado. Muito bom, Elias. E, José, de acordo com Jesus, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Marcos capítulo 2, versículo 28. Aí vai responder agora a pergunta, né, anterior que foi feita, mostrando quem é realmente aqui o dia do Senhor. Eu vou ler o verso 27, um antes, né, só para dar um contexto. Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, a Bíblia chama o sábado de dia do Senhor, né? O meu santo dia. E aqui fala o quê? O Filho do Homem, a expressão relacionada a Jesus Cristo, é Senhor também do sábado. Então, o sábado foi estabelecido por Deus. O verdadeiro dia do Senhor nas Escrituras, que fala o meu santo dia, o sábado do Senhor teu Deus, é o sétimo dia da semana, que Deus descansou, abençoou e santificou. Tá? Então, interpretar Apocalipse 1:10 como sendo o dia do Senhor, como sendo domingo, é um erro teológico, tá? É um negócio muito errado.
Tem nada a ver. Muito bom, ficou bem claro, né? E Elias, então qual é o dia de repouso no Novo Testamento? Aqui nós temos três versículos, né, dizendo aqui, lê para nós, Lília, três não, dois, né? É Mateus e Lucas, né? Mateus 28, verso 1, depois Lucas 23, 56. Tá. Mateus 28:1 diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E São Lucas 23:56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui fala muito bem claro qual é o dia de repouso do Novo Testamento. O Você sábado. vê que exatamente ali falou que elas repousaram no sábado, se dando continuidade, e depois passar o sábado, aí vem o, né? Aqui é o dia anterior ao primeiro dia da semana. Portanto, é o sábado. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, Paulo vai falar assim: descansaram segundo o mandamento. E qual é esse mandamento? Lembra-te, dia do sábado para o santificar. Você pode ver que é o único mandamento que Jesus disse: lembra-te. Por que Jesus disse: lembra-te? Porque o homem viria esquecer. E realmente esqueceu muito fácil, né? Muito rápido, né? Você pode ver que os outros, tudo, nenhum deles tem. Lembra de não matar, lembra de não furtar, lembra de, né, adorar a Deus sobre todas as coisas. Nada disso. A única coisa que ele disse, lembra de santificar o dia de sábado. Porque o sábado é o sábado do Senhor. Então, meus queridos, na Bíblia, você pode revirar a Bíblia de capa a capa, que ela não vai te trazer nenhum versículo dizendo que o domingo é o dia de adoração do Senhor. Eu digo o seguinte: todos os dias temos que adorar o nosso Senhor, todos os dias. Mas um é separado, um é diferente. Não é que eu tenho que estar só nesse dia em comunhão com meu Deus. Eu tenho que estar com comunhão com meu Deus todos os dias. Mas esse dia é um dia separado. É um dia especial que Deus fez para estarmos junto dele num dia separado. Então nós vemos como a Bíblia ela é magnífica, como Deus é magnífico, de relacionar seus filhos um dia separado para com ele, né? É igual quando tem, vamos assim botar nessa experiência, quando os pais se separam e tem um filho. Aí tem aquele dia especial que o filho vai passar um dia com o pai, né? Então, quer dizer, aquele dia, um dia separado. Então, esse dia que Deus separou aqui, ele jamais vai mudar. Você pode ver que mais adiante nós vamos ver que esse sábado vai continuar perpetuamente. Quer dizer, não vai acabar. Então a Bíblia é muito clara, meus queridos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos aquilo que ele deixou escrito para nós. Ele deixou escrito para o nosso ensino, para que nós aprendêssemos aquilo que ele quer que nós aprendêssemos. Tem um texto bíblico aqui que fala assim, ó, presta atenção. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, se chamares ao sábado digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, o sábado aqui é chamado pelo menos 2 vezes de o meu santo dia, o dia do Senhor. Uhum. Muito bom. E, José, de acordo com Atos 18, versos de 1 a 3 e também o verso 11, diz que na cidade de Corinto, Paulo ele trabalhou durante 1 ano e meio fazendo tendas. O fato de que ele se dedicasse a uma atividade não religiosa
durante este tempo prolongado, nos ajuda a descobrir o dia que ele repousava. Que dia reservava Paulo para as atividades religiosas? Em outras palavras, qual é o dia que Paulo frequentava a igreja, né? Qual o principal dia de adoração que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele adorava? Vamos, ali, vai Uhum. ler aí Atos 18, versículo 1 até 3, depois o versículo 11. Eu vou ler o 4 também. Tá. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, eles faziam as mesmas coisas, né? Passou a morar com eles e ali trabalhava, fazendo a profissão deles, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, como Jesus Cristo que pregava aos sábados na sinagoga, Paulo também. Ele ia para a sinagoga, discorria, ensinava as escrituras, igual é feito até hoje. A gente vai à igreja aos sábados, hoje mesmo a gente foi, participamos do sermão, da Santa Ceia, da programação da adoração, né? E agora à tarde estamos participando aqui do Ministério da Palavra. Falando isso, eu quero reforçar que nosso canal está aberto. Você que ouve, quiser mandar pergunta, quiser participar, faça contato conosco, a gente dá instrução. Você pode participar como assistente ou até participar aqui ao vivo, tá? Então, como Jesus, como Paulo, como toda a igreja do povo de Deus, a gente no sábado a gente separa das nossas próprias atividades, nossos planos, nosso negócio, tá? A gente não faz compra, não negocia, não estuda, a gente dedica essas horas para Deus, tá? Por quê? Porque ele é o criador dos céus e da terra e também o nosso Salvador, nosso Senhor e Rei. Então a gente respeita a soberania dele, das leis, das regras do governo de Deus. Então é isso. Paulo pregava, tá? Paulo pregava aos sábados. Ah, mas e quando ele ia para um lugar que não tinha sinagoga, não tinha nada? Que alguns lugares que ele ia pregar evangelho não tinha assim presença, né? De gente assim que cria em Deus, às vezes um ou outro assim, mas nada organizado. Aí nesses dias, qual era o dia que ele separava para adoração? O sábado. É o dia que ele pregava, nem que ele separava ir para a beira do rio, ir para um lugar à parte. Sábado ele separava com quem ele tivesse. E a igreja cristã fez isso até hoje. Não teve nenhum momento da história que o sábado parou de ser guardado, tá? Nenhum. O povo de Deus sempre guardou o sábado em todos os momentos da história. E Elias, então até quando continuará sendo guardado o sábado? Eu tinha até citado, né, antes, né, que o sábado aqui era perpétuo, que ele não mudaria e nem acabaria. E aqui, né, vem dizendo novamente aqui, lê para nós, vamos ver o que que a Bíblia diz para nós, o próprio Isaías falando ali, Isaías 66, 22 e 23. Olha só o que aqui se diz nesse versículo. Uhum. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui nós vemos que Deus vem falando depois da restauração, da Uhum. criação de novos céus e nova Nova. terra. Você pode ver que ele não vem falando antes, ele vem falando depois de ter acabado com o pecado. Ali o povo justo virá de uma lua nova a outra lua, de um sábado a outro sábado adorar a quem? Ao Senhor. Ele poderia ter falado, né, poderia ter falado outro dia, mas não. Qual é o dia? Sábado. Ele não falou domingo, ele não falou segunda, não falou terça, mas falou sábado, o dia que ele criou. Então esse dia ele é perpétuo, ele não acaba.
A lei de Deus, ela permanece, ela é eterna. A lei de Deus ela é eterna, ela vai continuar. Porque quando Deus fazer a restauração, nada disso mais vai existir. Quer dizer, ninguém vai matar, ninguém vai roubar, não vai, nada disso. Mas nas observâncias dos 10 mandamentos. E ali o sábado, o povo vai estar ali adorando o próprio Senhor nesse grande dia. E será de um sábado a outro. Você pode ver que não é um sábado só, mas todos eles estaremos juntos em louvor ao nosso grande Deus. Então, aqui, nessa pergunta aqui, na resposta aqui, né, até quando continuar sendo guardado o sábado? Né, eternamente. Ele não muda. É isso aí. Obrigada, Elias. E José, para acabar nosso estudo de hoje, qual deve ser a razão para se guardar o sábado? Lilian, dê por favor João 14, versículo 15. Diz o seguinte, São João 14,15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, essas palavras são as palavras do próprio Jesus Cristo. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O sábado é um dos mandamentos. Então, quem ama Jesus Cristo não vai colocar o sábado, que é uma coisa boa, como um tropeço na comunhão dele com o seu Deus. O povo judeu, ele colocou a pessoa de Jesus Cristo como um tropeço, de forma que muitos deles não aceitaram Jesus Cristo, perderam o templo e estão aí 2000 anos aí num limbo, esperando um Messias que fora do contexto de qualquer tipo de profecia. Como um trem, partiu uma única vez 2000 anos atrás, eles ainda estão esperando o trem que já partiu. Então, se você ama Jesus Cristo, não custa nada você no sábado parar e santificar esse dia para Deus. E assim a sua consciência vai estar tranquila e você vai estar vivendo uma espiritualidade integral, porque Jesus Cristo falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Você vai ter, eu faço parte do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, você vai estar dando um testemunho de que a lei de Deus foi selada no seu coração, que é obra do Espírito Santo, colocar a lei no nosso coração. Isso aí é uma evidência de que você foi alcançado por Jesus Cristo. Amém. Então, Amém. nossa decisão? Nossa decisão. Senhor, eu te amo porque tu nos amou primeiro. Amou-nos a tão ponto de dar teu único filho, unigênito, para que por meio dele pudéssemos ter vida. Como prova do meu amor, me entrego a ti. Decido guardar os teus mandamentos, inclusive o teu santo sábado. Dá-me forças para fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso tudo maravilhoso, não é, gente? Verdade. Está muito claro que a Bíblia manda a gente guardar o sábado e não o domingo. Então, que Deus e o Espírito Santo esteja com você e te dê clareza mental para entender, compreender o que você for ler na sua Bíblia. E que Deus te abençoe durante a semana que vai começar, né? Daqui a algumas horas. Queria agradecer ao José Alberto, ao Elias, por explanarem aqui o conteúdo e mando um abraço para a Simone, que não esteve hoje. Que Deus a abençoe, bem como o Elias também, a todos nós. Amém. Fiquem com Deus, obrigado por sua participação aqui. Deixa aquele like e compartilhe o link, porque isso vai ajudar o canal também a levar mais esperança para outras pessoas. Um abraço e até o próximo sábado com um novo estudo, o Apocalipse revela o segredo da noite. Olha só, Interessante, muito hein? interessante. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até mais. Até Tchau. mais.